Imagine um caminhão de mais de 36 toneladas percorrendo mais de 800 quilômetros com uma única carga, quase sem ruído, sem trocar marchas e com custos muito menores do que um caminhão a diesel. Enquanto muitas empresas ainda duvidavam que isso fosse possível, a Tesla mostrou algo que pode mudar toda a indústria do transporte para sempre. Mas será que este caminhão realmente pode substituir os gigantes do diesel? Tudo começou com uma ideia que muita gente chamou de impossível. Durante décadas, o transporte de cargas pesadas sempre dependeu de motores a diesel. Eles eram fortes, confiáveis e conseguiam viajar longas distâncias sem grandes dificuldades. Por isso, quando a Tesla anunciou que queria construir um caminhão totalmente elétrico para competir nesse mercado, muitas pessoas apenas riram. Para elas, um caminhão tão pesado jamais conseguiria oferecer potência, autonomia e eficiência ao mesmo tempo. Mas a Tesla não desistiu. Em vez de seguir o mesmo caminho das fabricantes tradicionais, a empresa decidiu repensar tudo do zero. Ela investiu em novas baterias, motores elétricos mais eficientes e um sistema inteligente para aproveitar cada pedaço de energia. O objetivo não era apenas fabricar outro caminhão. A meta era criar uma máquina capaz de mudar a forma como as cargas são transportadas em todo o mundo. Hoje, essa ideia já não parece tão distante da realidade. O Tesla Semi chamou a atenção porque promete percorrer mais de 800 quilômetros com uma única carga, mesmo transportando cargas extremamente pesadas. Além disso, ele acelera muito mais rápido do que muitos caminhões a diesel, faz muito menos barulho e exige menos manutenção, já que possui bem menos peças móveis. Para empresas de transporte, isso pode significar menos tempo parado na oficina e mais tempo na estrada, algo que faz toda a diferença quando cada hora representa dinheiro. Agora, aqui está o que eu quero saber. Você acredita que os caminhões elétricos podem realmente substituir os caminhões a diesel nos próximos anos? Escreva a sua opinião nos comentários. Vamos descobrir o que a maioria das pessoas pensa sobre essa mudança. Mesmo com todas essas promessas, ainda existe uma grande pergunta que divide especialistas e motoristas. Será que esses números impressionantes funcionam apenas nos testes da Tesla, ou o caminhão realmente consegue entregar esse desempenho no mundo real? A resposta começa a aparecer quando analisamos a tecnologia escondida por trás do Tesla Semi. E é exatamente aí que a história fica ainda mais surpreendente. A parte mais surpreendente ainda estava escondida sob a cabine do Tesla Semi. Muita gente pensa que basta colocar uma bateria enorme em um caminhão e tudo está resolvido. Mas a verdade é bem diferente. Se fosse apenas isso, o caminhão ficaria pesado demais, perderia eficiência e levaria muito mais tempo para carregar. Foi por isso que a Tesla precisou encontrar um equilíbrio entre potência, peso e consumo de energia. Em vez de depender apenas de uma bateria gigante, a empresa trabalhou para reduzir o desperdício de energia em praticamente todos os detalhes do caminhão. O formato da cabine foi desenhado para cortar o vento com mais facilidade, diminuindo a resistência do ar durante viagens longas. Pode parecer um detalhe pequeno, mas quando um veículo percorre centenas de quilômetros todos os dias, cada pequena melhoria faz uma enorme diferença. É como um ciclista pedalando contra o vento. Quanto menor a resistência, menos esforço ele precisa fazer para continuar avançando. Os motores elétricos também desempenham um papel importante nessa história. Diferente dos motores a diesel, que perdem parte da energia na forma de calor, os motores elétricos conseguem aproveitar muito mais da energia disponível para mover o caminhão. Isso significa que uma quantidade maior da eletricidade armazenada na bateria realmente chega às rodas. O resultado é um veículo mais eficiente, com respostas rápidas ao acelerar e um consumo muito menor por quilômetro rodado. Outro recurso que ajuda bastante é a frenagem regenerativa. Sempre que o motorista reduz a velocidade ou pisa no freio, parte da energia que normalmente seria desperdiçada volta para a bateria. Imagine descer uma longa serra e, ao mesmo tempo, recuperar parte da energia usada durante a subida. É exatamente isso que acontece. Em rotas com muitas descidas, esse sistema pode aumentar a eficiência da viagem e reduzir ainda mais o consumo de energia. Mas a autonomia não é o único desafio. Um caminhão de carga pesada precisa passar o maior tempo possível na estrada,
não parado esperando para recarregar. Por isso, a Tesla também desenvolveu carregadores de alta potência capazes de devolver centenas de quilômetros de autonomia em um tempo relativamente curto. Para empresas de transporte, isso pode significar menos atrasos nas entregas e maior produtividade da frota. Os números chamam a atenção. A empresa afirma que o Tesla Semi pode transportar até cerca de 36 toneladas, oferecer uma autonomia superior a 800 km em determinadas versões e reduzir significativamente o custo por quilômetro quando comparado aos caminhões movidos a diesel. Se esses resultados forem mantidos em larga escala, o impacto financeiro para transportadoras poderá ser enorme ao longo de milhares de quilômetros percorridos todos os meses. Mesmo assim, existe uma pergunta que continua preocupando toda a indústria. Se essa tecnologia realmente entrega tudo o que promete, por que tantas fabricantes tradicionais ainda continuam apostando principalmente nos motores a diesel? A resposta envolve muito mais do que tecnologia, e revela uma disputa bilionária que está apenas começando. A verdadeira surpresa não está apenas na bateria, está em toda a forma como o Tesla Semi foi projetado para trabalhar. Enquanto muitos fabricantes tentaram adaptar caminhões antigos para funcionar com eletricidade, a Tesla decidiu começar do zero. Essa escolha permitiu criar um veículo onde todas as peças trabalham juntas para economizar energia, aumentar o desempenho e reduzir os custos de operação. Um dos maiores segredos está no conjunto de motores elétricos. Em uma viagem tranquila pela rodovia, o caminhão não precisa usar toda a sua força o tempo inteiro. O sistema inteligente ativa apenas a potência necessária em cada momento. Quando o caminhão encontra uma subida íngreme ou precisa acelerar com uma carga pesada, mais motores entram em ação quase instantaneamente. Quando essa potência extra deixa de ser necessária, parte do sistema reduz sua atividade para economizar energia. É como uma equipe de pessoas carregando uma caixa muito pesada. Se o caminho fica fácil, algumas pessoas podem descansar. Quando aparece uma escada, todos ajudam novamente. Outro ponto que chama a atenção é o centro de gravidade mais baixo. Como as baterias ficam instaladas na parte inferior do caminhão, o peso fica distribuído de forma mais equilibrada. Isso melhora a estabilidade nas curvas e reduz a sensação de inclinação que muitos caminhões tradicionais apresentam. Para o motorista, isso significa uma condução mais segura e mais confortável, especialmente durante viagens longas. A cabine também foi completamente redesenhada. O motorista fica sentado no centro, oferecendo uma visão ampla da estrada e reduzindo pontos cegos ao redor do veículo. Os grandes painéis digitais substituem muitos dos controles tradicionais, mostrando informações importantes de maneira simples e rápida. Além disso, como não existe um motor a diesel funcionando logo à frente da cabine, o nível de ruído diminui bastante. Depois de muitas horas dirigindo, esse silêncio pode fazer uma enorme diferença no conforto e no cansaço do motorista. Convergent CTA. E antes de mostrar por que essa tecnologia está deixando as grandes fabricantes tão preocupadas, faça uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino. Os próximos minutos revelam detalhes que poucas pessoas conhecem sobre o futuro dos caminhões elétricos, e você não vai querer ficar de fora. Mas talvez o maior impacto esteja nas contas das empresas. Um caminhão percorre milhares de quilômetros todos os meses. Pequenas economias feitas em cada viagem acabam se transformando em milhões de dólares quando falamos de grandes frotas. Menos combustível, menos manutenção e menos tempo parado podem mudar completamente o lucro de uma transportadora. É exatamente por isso que tantas empresas começaram a prestar atenção no Tesla Semi. E aqui está o detalhe que poucos imaginavam. O caminhão em si pode ser apenas o começo. Se a Tesla conseguir provar que esse modelo funciona em larga escala, outras áreas do transporte pesado poderão seguir o mesmo caminho. Ônibus, veículos de construção e até máquinas industriais poderão adotar tecnologias parecidas. Isso deixaria o diesel sob uma pressão nunca vista antes. É justamente esse cenário que está tirando o sono das fabricantes tradicionais. Elas sabem que não se trata apenas de lançar um novo caminhão. O que está em jogo é o futuro de um mercado que movimenta bilhões de dólares todos os anos,
e a reação delas pode surpreender você. O medo das fabricantes tradicionais não surgiu por causa de um único caminhão, surgiu porque toda a lógica do setor pode estar mudando. Durante décadas, as maiores empresas do mundo aperfeiçoaram motores a diesel. Elas investiram bilhões de dólares em fábricas, peças, oficinas e redes de manutenção espalhadas por vários países. Agora, uma tecnologia completamente diferente ameaça transformar tudo isso muito mais rápido do que muitos esperavam. O motivo é simples. Se um caminhão elétrico consegue reduzir o custo de operação, diminuir o tempo de manutenção e ainda oferecer desempenho competitivo, as empresas de transporte começam a fazer uma pergunta inevitável. Por que continuar pagando mais para manter uma frota antiga? Para uma transportadora com centenas ou até milhares de caminhões, economizar alguns centavos por quilômetro pode representar milhões de dólares ao longo de poucos anos. É exatamente esse cálculo que está chamando a atenção dos grandes operadores logísticos. Essa mudança também aumenta a pressão sobre fabricantes tradicionais como Daimler, Volvo, Scania e outras gigantes do setor. Elas continuam desenvolvendo caminhões a diesel, mas também aceleraram seus projetos elétricos nos últimos anos. Nenhuma delas quer ficar para trás caso o mercado mude mais rápido do que o esperado. A disputa deixou de ser apenas sobre potência ou velocidade. Agora, a competição gira em torno de eficiência, custo por quilômetro e capacidade de convencer as empresas de que seu caminhão é o melhor investimento para o futuro. Alguns especialistas acreditam que estamos entrando em uma nova fase da indústria. Como disse um analista do setor de transporte, a empresa que reduzir o custo por quilômetro será a que definirá o futuro do transporte pesado. Essa frase resume bem o que está acontecendo. Hoje, o maior desafio não é apenas construir um caminhão mais forte. É criar um veículo que permita às empresas ganhar mais dinheiro todos os dias em que ele estiver na estrada. Mesmo assim, ainda existem obstáculos importantes. A infraestrutura de recarga precisa crescer, principalmente em rotas de longa distância. As baterias continuam sendo caras e muitas regiões ainda não possuem estações de carregamento suficientes para atender grandes frotas. Esses desafios mostram que a transição não acontecerá da noite para o dia. Mas, ao mesmo tempo, os investimentos em carregadores rápidos e em novas tecnologias aumentam ano após ano, indicando que a mudança já está em andamento. Community CTA, pense na sua própria vida por um momento. Quanto você acha que os preços dos produtos que compramos todos os dias dependem do custo do transporte? Escreva sua opinião nos comentários, porque uma mudança como essa pode afetar não apenas as empresas, mas também o bolso de milhões de pessoas. O mais interessante é que essa disputa ainda está apenas começando. Enquanto algumas fabricantes correm para alcançar a Tesla, outras trabalham silenciosamente em tecnologias que podem surpreender o mercado nos próximos anos. E é justamente aí que surge a maior pergunta de todas: o que acontecerá quando caminhões elétricos começarem a se tornar comuns nas estradas do mundo inteiro? A corrida pelo futuro do transporte pesado já começou, e não há mais volta. O Tesla Semi pode parecer apenas mais um caminhão elétrico, mas seu impacto vai muito além das estradas. Ele está obrigando toda a indústria a pensar de uma forma completamente diferente. Empresas que antes acreditavam que os motores a diesel continuariam dominando por muitas décadas agora precisam acelerar seus próprios projetos elétricos para não perder espaço. Nos próximos anos, veremos cada vez mais transportadoras fazendo testes com caminhões elétricos em suas frotas. No começo, eles serão usados principalmente em rotas onde existe infraestrutura de carregamento e onde o retorno financeiro faz mais sentido. Conforme as baterias ficarem melhores, mais leves e mais baratas, esses caminhões poderão percorrer distâncias ainda maiores, tornando-se uma opção viável para um número crescente de empresas ao redor do mundo. O preço continua sendo um dos maiores desafios. Comprar um caminhão elétrico ainda exige um investimento inicial elevado quando comparado a muitos modelos a diesel. No entanto, várias empresas não analisam apenas o preço da compra. Elas calculam quanto o veículo vai custar durante muitos anos de trabalho. Quando entram na conta fatores como combustível, manutenção, tempo parado e eficiência, o cenário pode mudar completamente.
É justamente por isso que tantas transportadoras estão acompanhando de perto os resultados do Tesla Semi antes de tomar decisões importantes. Outro fator decisivo será a expansão da infraestrutura de recarga. Quanto mais estações rápidas forem instaladas ao longo das principais rodovias, mais fácil será para caminhões elétricos operarem em longas distâncias sem comprometer os prazos de entrega. Governos, empresas de energia e fabricantes de veículos já estão investindo bilhões para acelerar essa transformação, porque todos sabem que uma rede eficiente de carregamento será essencial para o crescimento desse mercado. Ao mesmo tempo, a tecnologia continua avançando. Novas baterias prometem armazenar mais energia ocupando menos espaço, enquanto sistemas inteligentes tornam o consumo ainda mais eficiente. Isso significa que os caminhões do futuro poderão transportar cargas maiores, percorrer distâncias mais longas e reduzir ainda mais os custos de operação. O que hoje parece impressionante pode se tornar algo comum dentro de poucos anos. Para quem acompanha essa evolução desde agora, existe uma grande vantagem. Você está vendo uma mudança histórica acontecer diante dos seus olhos. Assim como muitas pessoas duvidaram dos carros elétricos anos atrás e depois assistiram ao mercado mudar rapidamente, o mesmo pode acontecer com o transporte pesado. As empresas que entenderem essa transformação primeiro terão mais chances de se adaptar, economizar dinheiro e permanecer competitivas em um setor que não para de evoluir. O Tesla Semi ainda precisa provar seu desempenho em escala cada vez maior, mas uma coisa já está clara. A discussão deixou de ser sobre se os caminhões elétricos terão espaço no mercado. Agora, a verdadeira pergunta é quando eles passarão a ocupar uma parte significativa das estradas. E quando esse momento chegar, a indústria do transporte poderá nunca mais ser a mesma.